E rapaziada, então, eu vou continuar falando um pouco dos abdômenes agudos, tá? Agora eu vou falar do abdômen agudo obstrutivo. Eu já falei sobre o abdômen agudo inflamatório, né? Eu falei um pouco de colecistite, apendicite, pancreatite, né? Diverticulite, que são as principais causas, né? Agora eu vou falar um pouco do abdômen agudo obstrutivo, tá? Que é a segunda causa, assim, que a gente mais vê, né, em relação ao abdômen agudo. Bom, então, o que que vai ser o abdômen agudo obstrutivo? Como o próprio nome já menciona, vai ser uma obstrução, tá? É, Principalmente quando a gente fala de abdômen agudo obstrutivo, a gente está se referindo aos intestinos. Então, vai ser como que uma obstrução intestinal, por assim dizer, tá? E aí, normalmente, a gente vai relacionar com o intestino grosso ou com o intestino delgado. O intestino delgado a gente se refere a obstruções altas e o intestino grosso a gente se refere a obstruções baixas. Porém, eu vou falar com detalhes, né, posteriormente. Dentro, dentro desse abdômen agudo obstrutivo, a gente tem que saber que tem muitas doenças relacionadas, tá? Muitas doenças mesmo. E eu vou falar só um pouco, só alguns exemplos de alguns tipos de doença, tá? Esse abdômen agudo obstrutivo, em alguns casos ele é tratado de forma clínica e alguns ele é tratado de forma cirúrgica, tá? Não é que nem na questão dos abdômenes agudos inflamatórios, que a maioria é cirurgia, tá? Vai depender muito do paciente, da clínica que ele está tendo e das condições dele. Bom, então eu vou classificar primeiro, fazer a classificação, tá? Do abdômen agudo. Então, no abdômen agudo a gente tem vários tipos, né, de acontecer essa obstrução. A gente pode ter a obstrução pela questão mecânica ou a obstrução pela sua questão funcional, tá? A obstrução mecânica vai ser a formação de alguma coisa que vai obstruir o intestino, né? Então, por exemplo, abscessos, que é o acúmulo de pus, né? Corpos estranhos, a pessoa comeu alguma coisa e teve uma obstrução mecânica. Um exemplo de uma obstrução mecânica por corpo estranho e muito usual, né, que eu mencionei lá em colecistite, é o ilho-cólio, né? Que é quando a gente tem uma litíase, né? Uma litiase que chega até a parte do seco, tá? E aí a gente tem também a obstrução funcional, tá? A obstrução funcional vai estar relacionada à motilidade do intestino. Eu falei muito sobre a motilidade, né? A questão da motilidade, da questão funcional, quando eu falei sobre quando eu falei sobre esôfago, né? E lá no esôfago eu mencionei que a gente tinha também a questão funcional, né, do esôfago. Porém, no esôfago não tem nada a ver, mas tô dando exemplo. Um exemplo que a gente tem em relação ao abdômen, né, aos intestinos, é o ilho paralítico, tá? Então, aqui eu coloquei uma foto para a gente lembrar, né, um pouco que aqui é o duodeno, toda essa parte aqui é o jejúnio, e aqui é o ilho, e aqui é o seco, tá? Então, o ilho é a parte terminal do intestino delgado e o seco é a parte proximal do intestino grosso, tá? A maioria das obstruções, eu vou falar, né? Por exemplo, o ilho cóleo, que nem voltando a falar, ele tem a sua obstrução aqui, tá? No ilho cóleo. Ilho, ilho seco, né? Na verdade, ilho seco. O ilho cóleo também. É, Falando agora na obstrução por grau, né? A gente vai ter a obstrução completa e a obstrução parcial. A obstrução completa é pior clinicamente, a gente vai ter também a obstrução por, por alça, né? Que eu vou falar posteriormente também. E a obstrução parcial, que é uma obstrução, porém que ela não é total, a gente vai ter a passagem de fezes, de gás na região, tá? A gente vai ter o abdômen agudo obstrutivo por gravidade, então a gente vai ter a obstrução simples, né? Que ela não vai causar muito dano, assim, em relação ao tecido, né? Não vai ter necrose, não vai ter isquemia, não vai ter nada. A gente tem também a obstrução, as obstruções, como eu posso dizer? As obstruções estranguladas, né, que a gente fala, são obstruções que a gente vai fazer o estrangulamento, né, de alguma área, né? Por quê? Porque aí com essa distensão, vai aumentar, né, vai fazer um, uma distensão da área. Com essa distensão, a gente vai ter o crescimento, né, vai ter a questão da isquemia. E aí a gente sabe que a evolução da isquemia, né, nossa, tem muitos fatores, né? Isquemia, necrose, perfuração e tudo mais. Então, a obstrução estrangulada é uma coisa que a gente não deseja e a gente tem a obstrução simples também, tá? E aqui a gente tem a obstrução, classificando o abdômen agudo obstrutivo por sua localização. Que nem eu falei, a gente tem o abdômen agudo obstrutivo alto, que se consiste na obstrução do intestino delgado.
e na obstrução intestinal baixa, que isso consiste no intestino grosso, tá? Quando a gente fala de obstrução no intestino alto, né, a gente vai ter obstrução no intestino delgado, que não falei, também na região perto da válvula iliocecal, né, a parte terminal, né, dessa desse intestino delgado, e a principal causa são as bridas, né, que são as aderências pós-cirúrgicas, né, as aderências intestinais pós-cirúrgicas, que eu vou dar mais enfoque depois, tá? E na obstrução intestinal baixa, né, vai ser também depois, né, da válvula iliocecal, né, que é a parte proximal aí do intestino grosso, e a principal causa de obstrução intestinal baixa vai ser a neoplasia do cólon sigmoides, tá? Que eu também vou falar um pouco sobre ela. E aí, como eu falei, existe um conceito que é obstrução de alça fechada. O que é isso? A obstrução de alça fechada vai ser quando a gente vai ter duas obstruções, tá? Totais. E aí, no meio dessas duas obstruções, a gente vai ser fechado, né? Então, vai ter, como posso falar? Vai ter o acúmulo de vai ter a distensão da área, né? Porque ela não vai ter uma parte que não vai ter passagem de nada, né? E aí a gente já sabe que a gente tem a distensão da área, isquemia na região, necrose, perfuração, e depois a gente pode ter uma peritonite por essa perfuração, tá? A principal causa dessa alça fechada, da obstrução de alça fechada, vai ser quando a gente vai ter uma, é, uma válvula iliocecal competente, ou seja, uma válvula iliocecal que ela não abre, então uma válvula iliocecal que vai ficar fechada ali, tá? E a gente vai ter também, junto com essa válvula iliocecal fechada, a gente vai ter uma neoplasia no cólon sigmoide, né? E aí no meio de todo esse percurso aí do cólon transverso, cólon ascendente, descendente, a gente vai ter uma obstrução próstata fechada, que ela é bem importante, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? E uma indicação de cirurgia com alça fechada é quando a gente vai na região do seco ali e o seco ele tá muito inflamado, ele tá com uma inflamação maior que 12 centímetros. Aí a gente vai ter uma indicação de cirurgia nesse caso. Bom, qual vai ser o quadro clínico do abdômen agudo obstrutivo? Então, são dores, né, dores abdominais, a obstrução intestinal, né, náuseas e vômitos. Cicatrizes, por quê? Porque, como eu falei, uma das principais causas de obstrução intestinal, né, do abdômen agudo obstrutivo, são as bridas, que são as aderências intestinais pós-cirúrgicas. Fluidos hidroaéreos no abdômen, quando a gente faz a auscultação, e o timpanismo também, quando a gente faz a auscultação. Bom, para fazer o diagnóstico do abdômen obstrutivo, agudo obstrutivo, primeiro a gente faz o toque retal, para ver se tem alguma coisa ali na questão do ânus, etc. E o principal método que a gente faz de imagem a radiografia, tá? Porque a radiografia ela é muito fácil de ver, né? Então, é muito fácil de usar. Então, a gente faz uma radiografia do abdômen agudo obstrutivo, tá? E no laboratório, a gente vai fazer a gente vai ver, né, que a gente vai estar com alcalose, ou seja, o sangue ele vai estar mais básico, né? Alcalose metabólica, ou seja, pelas questões do rim, com hipocalemia ou hipocalemia, ou seja, baixo nível de potássio e hipocloremia com baixo nível de cloro, tá? Isso acontece por quê? Porque o paciente normalmente vomita muito. E aí, com esse vômito, a gente sabe que o vômito ele é ácido, né? Então, vai causar uma alcalose metabólica, tá? E aí, vai soltar potássio, vai soltar cloro nesse meio aí, causando a diminuição no nosso corpo, tá? E leucocitose e anemia, né? Já que pode acontecer alguma inflamação na região e a gente tem problemas metabólicos aí para produção de glóbulos vermelhos e de hemoglobina. Bom, então falando um pouco das obstruções intestinais altas, a gente tem as bridas, que eu falei, que são as aderências intestinais pós-operatórias. Neoplasias metastásicas, é importante a gente não confundir com neoplasia do cólon sigmoide, tá? Porque o cólon sigmoide a gente vai estar falando das obstruções intestinais baixas, tá? Herniações e o ilho biliar que eu mencionei anteriormente. Bom, então as bridas. As bridas são as causas, que eu falei, as causas mais comuns, né, de obstrução intestinal pós-operatória. Normalmente o paciente, pra gente ver, pra gente suspeitar, a gente pode falar, perguntar para ele, ver o histórico, né, ver se ele
teve alguma cirurgia recentemente, tá? Normalmente as bridas elas ocorrem em cirurgias abertas, tá? Não em laparoscópicas. Cirurgias abertas ela ocorre e normalmente vai ser relacionado à parte inferior do abdômen, tá? Na radiografia, quando a gente pedir uma radiografia, a gente vai ver gás, tá? Na parte do abdômen superior, tá? Como eu posso dizer? Na parte do intestino delgado, né? E a gente vai ter também o empilhamento de moedas um tipo de, como um tipo de sinal, tá? O tratamento normalmente ele é conservador, a gente não faz nenhuma cirurgia, tá? Nessas bridas. A gente só mantém o paciente estável, né? Faz o equilíbrio hidroeletrolítico nele, porque ele pode estar hipocalêmico, hipoclorêmico, tá? Jejum, a gente faz também sondas gástricas e a gente faz a analgesia, tudo isso, né, relacionado. Normalmente cura 80% dos casos, tá? Bom, a gente vai ter as neoplasias metastásicas, a gente sabe que metástase, né, vai ser essa dos tumores, né, de alguma região, passar pelo vaso sanguíneo, né, e viajar aí o nosso corpo. As neoplasias metastásicas vai acontecer isso, né, e aí vai chegar no paciente. São situações mais graves, né, porque o paciente, como eu falei, ele já tem uma situação já de câncer, né, e às vezes não tem nem o que fazer, às vezes só fazer o cuidado paliativo mesmo do paciente. E não tem muito o que fazer, né, nem cirurgicamente falando. Bom, agora falando um pouco das herniações. As herniações são mais comuns em idosos, principalmente na hernia inguinal e na hernia femoral. Tá? Na hernia femoral, ela é mais estrangulante, ela é pior. Voltando a falar de estrangulamento, estrangulamento vai ser quando a gente vai fazer o estrangulamento, basicamente, né, na região, e aí vai causar isquemia, né, vai fazer com que que o tecido ele se ele se distenda, né? E aí vai causar essa situação aí, infelizmente. A hérnia femoral, que está relacionada com o canal femoral, ela é mais grave. Porém, a hérnia inguinal, ela é mais comum, tá? Para a identificação das hérnias, né? Para ver se a hérnia está estrangulando ou não, a gente vai fazer o sinal para ver se tem alguma inflamação, ou seja, ver se tem uma hiperemia, né? Se vai ter sinal quente e tudo mais. E a gente vai ter que ver também o tempo de evolução do paciente, há quanto tempo ele está com essa hérnia aí, né? E quanto mais tempo passa, pior fica. E a iliobiliar, né? A iliobilia nada mais é do que quando uma pedra, né? Um cálculo da vesícula, ela passa e vai até a parte como posso falar? Da válvula iliocecal ali, né? E aí ela obstrui. Normalmente, esse, esse cálculo ele tem que ser mais do que 2,5 centímetros, né? Para fazer essa interrupção e causar obstrução intestinal. A iliobilia, né? Ela está associada muito com a questão da formação de fístula, tá? Na formação de fístula, conectando a vesícula biliar com o duodeno, né? E aí, quando a gente tem essa formação da fístula, vai facilitar muito a passagem desse cálculo aí, né? Dessa litíase pela essa fístula. E aí passa pela fístula, passa pelo intestino delgado, chega no final do delgado com associação com o intestino grosso, na válvula iliocecal, e vai fazer essa interrupção, tá? Para a gente fazer um pouco dessa questão aí para ver, né, como tá, se a gente suspeita de uma iliobilia, a gente vai fazer a tríade de Triagler, tá? Que vai ser um cálculo ectópico, ou seja, um cálculo fora do normal, porque o cálculo vai estar ali na parte da região, né, da válvula iliocecal, então ela está longe. Uma aerobilia é uma pneumobilia, porque a gente vai ter gás na região da vesícula biliar, porque a gente vai ter a formação dessa fístula, né, possivelmente. E o padrão de obstrução intestinal alto, tá? Com gás na região ali do intestino delgado. Então aí a gente vai ver e vai associar com uma iliobilia, tá? Iliobiliar, de forma geral. O tratamento vai ser uma colecistectomia, vai tirar a vesícula, vai fechar a fístula, né? E a gente vai acabar com a obstrução. Claro que a gente vai dar prioridade para acabar com a obstrução primeiro, depois a gente vai resolver as causas secundárias, né? Vai fechar a fístula, vai fazer uma colecistectomia, primeiro acabar com a obstrução, tá?
E as causas de obstrução intestinais baixa, a gente tem duas principalmente, que é a neoplasia na região do cólon sigmoides, tá? E o volvo sigmoides. Normalmente são mais relacionados com os sigmoides, que nem eu acabei de mencionar. A neoplasia na região do cólon sigmoide, a neoplasia vai ser a formação de tumor, né? Uma tumoração. E normalmente essa tumoração aí, ela causa obstrução na parte do cólon esquerdo, tá? Essa região ela é mais comum porque a gente vai ter a questão das fezes, né? E tem que tomar muito cuidado para que não ocorra uma obstrução de alça fechada, porque, como eu falei, a mais comum é quando a gente tem, quando a válvula iliocecal ela está competente, né? E quando a gente tem uma obstrução aí por neoplasia do, na região dos sigmoides. E o volvo dos sigmoides nada mais é, né? Falando por último, é uma torção sobre o próprio eixo, né? Do intestino dos sigmoides, tá? Um fator de risco vai ser o megacolon, principalmente associado com as chagas, né? Chagas a gente sabe que tem a questão, eu fiz um vídeo sobre trypanosomiase americana e ele produz, né, o megacolon. 75% dos volvos, de forma geral, vai ser essa torção aí sobre o próprio eixo, estão na parte dos sigmoides, tá? E o tratamento é com cirurgia de Hartmann, tá? E laparotomia. E é isso, essas aí são as obstruções intestinais.